A Ferrari virou o Grande Prêmio de Singapura 2025 em um laboratório de experimentos desesperados, mas nem as tentativas mais extremas conseguiram salvar a equipe italiana de mais uma decepção devastadora. E quando Charles Leclerc, um dos pilotos mais talentosos do grid, chama seus próprios ajustes de setup de estúpidos, você sabe que algo está muito, muito errado na escuderia. Leclerc havia depositado suas esperanças em Marina Bay como uma das últimas oportunidades de redenção na temporada. O circuito urbano de Singapura sempre foi um dos seus favoritos, um lugar onde ele tradicionalmente brilhava. Mas a realidade foi brutal. Sexto lugar, a 46 segundos de distância de George Russell, vencedor da corrida pela Mercedes. 46 segundos. Isso não é uma diferença de performance. É um abismo que separa os competidores dos coadjuvantes. A expectativa era diferente. Poucas semanas antes, Leclerc havia identificado Singapura como um dos poucos circuitos restantes onde a Ferrari poderia se redimir e entregar um sorriso em uma temporada marcada pela frustração. Mas, conforme as corridas anteriores acumulavam decepções, até mesmo Leclerc baixou suas expectativas antes do fim de semana. A realidade se mostrou ainda pior do que seus temores mais pessimistas. E não foi por falta de tentativa. A Ferrari transformou a sexta-feira de treinos livres em uma maratona de experimentos, mudando constantemente a configuração do SF25 entre e durante as sessões. Era como assistir uma equipe de cirurgiões tentando salvar um paciente terminal, testando procedimento após procedimento, mas sem conseguir encontrar a cura para os males crônicos do carro. Os mecânicos trabalhavam febrilmente, ajustando a altura de suspensão, configurações aerodinâmicas e balanços mecânicos, numa busca frenética por respostas que simplesmente não chegavam. O problema fundamental não é novo, mas em Singapura ele se tornou gritante. O SF25 sofre de substerço crônico, especialmente nas curvas longas, que exigem um bico afiado e preciso. É exatamente o tipo de característica que Marina Bay demanda em abundância. Era como levar uma faca cega para uma cirurgia de precisão. As curvas de baixa velocidade, que formam a espinha dorsal do circuito de rua, expuseram cada fraqueza do projeto italiano de forma implacável. A situação se agravou quando a equipe foi forçada a elevar a altura do carro devido às características do circuito de rua e seus constantes solavancos. O SF25 funciona melhor quando está mais baixo, mas em Singapura, todos os times precisam buscar uma margem de segurança maior. Essa mudança obrigatória jogou a Ferrari ainda mais longe de sua janela ideal de funcionamento, criando um efeito dominó de problemas que se multiplicaram ao longo do fim de semana. Lewis Hamilton, o heptacampeão mundial que chegou à Ferrari com expectativas altíssimas, viveu um pesadelo ainda pior. Não apenas terminou em oitavo lugar após uma punição de 5 segundos por exceder os limites da pista, como também sofreu com problemas de freio, que o forçaram a reduzir drasticamente o ritmo nas voltas finais. Para um piloto acostumado a lutar por vitórias, terminar quase 1 minuto atrás do vencedor deve ter sido uma humilhação dolorosa. Hamilton confessou que sente dor por toda a equipe, desde o pessoal do catering até os engenheiros, que se dedicam incansavelmente, mas recebem um carro que simplesmente não está à altura dos rivais. Mas o que mais chama a atenção é o desespero nas decisões. Leclerc, frustrado com o substerço persistente, decidiu na última tentativa do Q3 tentar uma abordagem completamente diferencial. Ele carregou ao máximo a parte dianteira do carro, mesmo sabendo que isso tornaria a traseira ainda mais nervosa e imprevisível. Foi uma jogada de desespero, admitida pelo próprio piloto como estúpida, mas que revela a profundidade da crise técnica da Ferrari. Eu tinha muito substerço, mas, por alguma razão,
o carro ainda estava instável e imprevisível, explicou Leclerc, demonstrando a confusão técnica que domina a equipe. O que torna tudo isso ainda mais preocupante é que esses problemas não são novidade. O SF-25 é descrito como uma coperta corta, um cobertor curto que não consegue cobrir tudo ao mesmo tempo. Quando você ajusta uma ponta, a outra fica descoberta. É um carro com uma janela de setup minúscula, que não perdoa erros e oferece muito pouco espaço para manobra. Essa limitação força os pilotos a conviverem com compromissos constantemente, nunca conseguindo otimizar todas as características simultaneamente. Os problemas de temperatura dos pneus, que perseguem a Ferrari há temporadas inteiras, também se manifestaram com força total em Singapura. Enquanto outras equipes conseguem extrair performance crescente entre a segunda e terceira tentativas de classificação, os pilotos da Ferrari ficaram estagnados. Os tempos entre Q1 e Q3 foram praticamente idênticos, um sinal claro de que o carro simplesmente não consegue fazer os compostos mais macios funcionarem adequadamente. Desde a primeira curva, o comportamento do SF-25 mostrava dificuldades para aquecer os pneus corretamente. E depois, há a questão dos freios, que se tornou uma obsessão dolorosa para a equipe italiana. Desde a volta 8, Leclerc teve que gerenciar um desequilíbrio de temperatura entre os freios traseiros direito e esquerdo, um problema que depois se estendeu para o eixo dianteiro. Hamilton teve seus freios dianteiros falhando completamente nas voltas finais, causando faíscas visíveis e o forçando a exceder os limites da pista repetidamente. Em Singapura, onde a sequência de frenagens pesadas e as poucas retas para resfriamento amplificam qualquer fraqueza no sistema de freios, a Ferrari foi exposta de forma brutal. Esses não são problemas pontuais ou azarados. São características sistêmicas de um carro, que parece ter sido projetado para frustrar seus próprios pilotos. A degradação térmica, mais do que o desgaste físico dos pneus, domina o comportamento do carro nas zonas de tração múltiplas do circuito de Marina Bay. Mas talvez o aspecto mais preocupante de tudo isso seja a resignação que começou a aparecer no rosto de Leclerc. Observadores notaram uma expressão de total resignação no piloto monegasco, algo que a Ferrari, segundo analistas, não pode permitir, já que ele é o rosto da equipe. Quando seu piloto estrela começa a demonstrar sinais de rendição, é porque a situação atingiu um ponto crítico que vai além dos aspectos puramente técnicos. A ironia cruel é que a Ferrari chegou a 2025 acreditando que seria uma temporada de luta pelo título. Em vez disso, se tornaram a única equipe entre as 4 primeiras do campeonato que ainda não venceu uma corrida sequer. McLaren, Mercedes e Red Bull já saborearam a champanhe no topo do pódio, enquanto a última vitória da Ferrari continua sendo a de Carlos Sainz no México 2024. Uma seca de vitórias que se aproxima de um ano completo. O experimento estúpido de Leclerc em Singapura não foi apenas uma tentativa desesperada de encontrar performance. Foi o símbolo de uma equipe que está disposta a tentar qualquer coisa, por mais arriscada que seja, para escapar de um buraco técnico que parece cada vez mais profundo. E quando nem mesmo os experimentos mais extremos conseguem salvar você, talvez seja hora de admitir que o problema é muito maior do que qualquer ajuste de setup pode resolver. A questão agora é: quantas oportunidades restam antes que essa resignação se torne permanente?